Resultados do neuromarketing político, limites, evidências e controvérsias. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Março de 2026. Você já imaginou ser capaz de prever o comportamento eleitoral com 78% de precisão apenas analisando ondas cerebrais? O que parecia ficção científica tornou-se realidade nos laboratórios de pesquisa política contemporânea. O neuromarketing político, campo emergente que integra neurociência, psicologia e marketing eleitoral, revoluciona a forma como compreendemos as decisões dos eleitores, revelando padrões neurais inacessíveis aos métodos tradicionais de pesquisa de opinião. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, examinando como técnicas como eletroencefalografia, em inglês, método que registra a atividade elétrica cerebral através de eletrodos colocados no couro cabeludo, e espectroscopia funcional no infravermelho próximo, Functional Near Infrared Spectroscopy, técnica que mede as mudanças na concentração de oxigênio no sangue cerebral para inferir atividade neural, estão sendo aplicadas em campanhas presidenciais no México, Colômbia, Turquia e Brasil. Para gestores e diretores de recursos humanos, compreender esses mecanismos oferece insights valiosos sobre como mensagens institucionais ressoam em nível emocional e cognitivo, permitindo estratégias de comunicação interna e externa mais alinhadas às reais percepções dos stakeholders. A pesquisa destaca não apenas o potencial preditivo dessas tecnologias, mas também seus limites éticos e metodológicos, fornecendo base científica sólida para decisões estratégicas em ambientes corporativos e políticos. A contratação de consultorias especializadas em análise comportamental neural pode representar diferencial competitivo significativo na construção de marcas políticas e institucionais. Resumo: o presente artigo investiga o campo emergente do neuromarketing político, analisando seus resultados empíricos, limitações metodológicas e controvérsias éticas a partir de uma revisão bibliográfica crítica e multidimensional. O estudo objetivou sistematizar as evidências científicas disponíveis sobre a aplicação de técnicas neurocientíficas em campanhas eleitorais, identificar as principais barreiras metodológicas que comprometem a validade externa das pesquisas e examinar as implicações éticas do uso de neuroimagem para influenciar comportamento político. A metodologia adotada consistiu em revisão teórica exploratória de literatura científica indexada em bases como PubMed, Cielo e Google Scholar, privilegiando estudos publicados nos últimos 10 anos, complementada por análise crítica de casos empíricos documentados em diferentes contextos políticos internacionais. Os principais achados indicam que, embora técnicas como eletroencefalografia e espectroscopia funcional no infravermelho próximo tenham demonstrado capacidade preditiva significativa na identificação de preferências partidárias, com algoritmos de aprendizado de máquina, machine learning, conjunto de técnicas computacionais que permitem que sistemas identifiquem padrões em dados e façam previsões sem serem explicitamente programados para cada situação, atingindo a acurácia de 78% em alguns estudos, persistem limitações substanciais relacionadas ao tamanho amostral reduzido, a homogeneidade populacional e a dificuldade de inferência causal a partir de correlações neurais. A análise revelou que regiões como o córtex pré-frontal dorsolateral pré-frontal córtex, área associada ao controle cognitivo e regulação emocional, o córtex pré-frontal dorsomedial pré-frontal córtex, região envolvida no processamento de informações sociais e tomada de decisão moral, e o córtex pré-frontal ventromedial pré-frontal córtex, estrutura crucial para a integração de emoções e raciocínio de valor, apresentam ativação diferenciada quando eleitores são expostos a estímulos políticos, sugerindo bases neurais para o processamento de identidade partidária. Contudo, identificaram-se controvérsias significativas quanto à interpretação desses dados, com críticos alertando para o risco de determinismo neural e supervalorização da imagem cerebral como evidência objetiva. Conclui-se que o neuromarketing político constitui ferramenta promissora, porém ainda em estágio incipiente, demandando maior rigor metodológico,
padronização ética internacional e replicação de estudos antes de sua implementação generalizada em estratégias eleitorais. Recomenda-se que futuras pesquisas adotem amostras maiores e mais diversas, utilizem técnicas multimodais de neuroimagem e desenvolvam frameworks éticos robustos para governar a aplicação dessas tecnologias em contextos democráticos. Palavras-chave: neuromarketing político, neurociência aplicada, comportamento eleitoral, ética em pesquisa, neuroimagem funcional. Introdução. O cenário político contemporâneo testemunha uma transformação paradigmática nas metodologias de pesquisa e estratégia eleitoral, impulsionada pelo avanço convergente das neurociências, da psicologia cognitiva e das ciências de dados. No século XXI, a compreensão do comportamento do eleitor deixou de depender exclusivamente de pesquisas de opinião tradicionais, grupos focais e análises demográficas superficiais, migrando para abordagens que buscam desvendar os substratos neurais das decisões políticas. Falk, Berkman e Lieberman, 2012. Essa evolução metodológica deu origem ao campo interdisciplinar denominado neuromarketing político ou neuropolítica, definido como a aplicação de técnicas neurocientíficas para analisar e compreender o comportamento eleitoral, a percepção de lideranças e a eficácia de mensagens de campanha. Fischer, Shin e Klitzman, 2010. O termo neuromarketing foi cunhado originalmente em 2002 pelo cientista Ali DTS, da Universidade Erasmus, para descrever o uso de métodos neurocientíficos no estudo do comportamento do consumidor, sendo posteriormente adaptado ao contexto político à medida que campanhas eleitorais começaram a utilizar essas ferramentas para mapear reações emocionais e cognitivas de eleitores. Fegali, 2010. A relevância acadêmica e prática deste tema fundamenta-se na crescente demanda por estratégias políticas mais sofisticadas, capazes de transcender as limitações dos métodos autorreferidos tradicionais. Pesquisadores há décadas debatem a confiabilidade de dados obtidos através de entrevistas e questionários, uma vez que indivíduos frequentemente desconhecem suas verdadeiras motivações, são incapazes de articulá-las verbalmente ou demonstram relutância em revelar preferências politicamente sensíveis. Nisbet e Wilson, 1977. Nesse contexto, o neuromarketing político oferece a promessa de acesso a respostas fisiológicas e neurais que escapam ao controle consciente, potencialmente revelando atitudes verdadeiras que os métodos convencionais não capturam. Vecchiato et al., 2011. No entanto, essa promessa não está isenta de controvérsias significativas, incluindo questões éticas sobre manipulação, preocupações metodológicas quanto à validade ecológica das descobertas e debates epistemológicos sobre o que constitui explicação causal versus mera correlação neural. O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: quais são os resultados empíricos efetivamente demonstrados pelo neuromarketing político, quais limitações metodológicas comprometem sua validade científica e quais controvérsias éticas emergem de sua aplicação em contextos democráticos. Para responder a essa questão central, estabeleceu-se como objetivo geral analisar criticamente o estado da arte do neuromarketing político, sistematizando evidências, limitações e controvérsias. Os objetivos específicos compreendem: mapear as técnicas neurocientíficas mais empregadas em pesquisas políticas e seus resultados principais, e identificar as limitações metodológicas que afetam a generalização dos achados, e examinar as controvérsias éticas associadas ao uso de neuroimagem em campanhas eleitorais, e propor diretrizes para o desenvolvimento responsável deste campo. A justificativa teórica deste estudo reside na necessidade de consolidação epistemológica de um campo ainda fragmentado, onde a exuberância tecnológica frequentemente supera o rigor científico. Conforme alertam Farah e Gillian, 2012, a neuroimagem possui capacidade única de iluminar mecanismos cerebrais, mas também corre o risco de criar uma falsa precisão, que obscurece a complexidade dos fenômenos psicológicos e sociais. Do ponto de vista prático, a pesquisa justifica-se pela crescente adoção dessas técnicas por consultorias políticas em diversos países, incluindo México, Colômbia, Turquia, Polônia e Brasil,
demandando uma avaliação crítica de seus reais potenciais e limitações antes que se tornem práticas padronizadas na indústria política. Mulman, 2021. Desenvolvimento. A emergência do neuromarketing político como campo de estudo sistemático pode ser situada historicamente na confluência de três movimentos intelectuais distintos, porém interrelacionados: o desenvolvimento das neurociências cognitivas nas décadas de 1990 e 2000, a sofisticação das técnicas de marketing político profissionalizado e a crise de validade enfrentada pelas ciências sociais tradicionais em capturar comportamento real versus comportamento declarado. Weston et al., 2006. O marco inicial frequentemente citado é o estudo conduzido por McClure et al., 2004, que utilizou ressonância magnética funcional, Functional Magnetic Resonance Imaging, técnica que mede mudanças no fluxo sanguíneo cerebral para inferir atividade neural, para investigar preferências por bebidas carbonatadas, demonstrando que a marca ativava regiões cerebrais associadas à memória e emoção além das propriedades sensoriais do produto. Embora não fosse estritamente político, este estudo estabeleceu o paradigma de que estímulos simbólicos, como marcas comerciais ou, por extensão, marcas políticas, ativam redes neurais distintas daquelas ativadas por atributos objetivos, abrindo caminho para aplicações em branding político. Liz Marchment, 2001. No contexto especificamente político, Weston et al., 2006, conduziram um dos primeiros estudos neurocientíficos sobre julgamento partidário durante a eleição presidencial norte-americana de 2004. Utilizando ressonância magnética funcional, os pesquisadores expuseram partidários democratas e republicanos a informações contraditórias sobre seus candidatos preferidos, observando ativação consistente nas regiões do cérebro associadas ao processamento emocional e à resposta ao conflito, enquanto áreas relacionadas ao raciocínio lógico mostraram-se relativamente inativas. Este achado sugeriu que o raciocínio motivado, motivated reasoning, processo pelo qual indivíduos interpretam informações de forma a confirmar suas crenças pré-existentes, possui bases neurais mensuráveis, com implicações profundas para a compreensão de como eleitores processam informações desfavoráveis a seus candidatos. O estudo demonstrou que, quando confrontados com inconsistências lógicas em seus candidatos preferidos, os partidários não apenas racionalizavam intelectualmente, mas exibiam padrões neurais consistentes com redução de dissonância cognitiva através de processamento emocional. A evolução metodológica do campo passou por diversas fases, refletindo tanto avanços tecnológicos quanto adaptações às demandas práticas de campanhas políticas. A ressonância magnética funcional, embora ofereça excelente resolução espacial para localização de atividade cerebral, apresenta limitações significativas para aplicação política, alto custo, imobilidade do equipamento, ambiente artificial que pode alterar respostas emocionais e dificuldade de simular situações de exposição midiática natural. Ariely e Bernes, 2010. Diante dessas restrições, pesquisadores e consultorias políticas migraram para técnicas mais portáteis e economicamente viáveis, particularmente a eletroencefalografia e, mais recentemente, a espectroscopia funcional no infravermelho próximo. Pagan et al., 2024. A eletroencefalografia oferece excelente resolução temporal, capturando mudanças na atividade elétrica cerebral em milissegundos, o que a torna particularmente útil para estudar respostas imediatas a estímulos políticos como comerciais de televisão ou trechos de debates. No entanto, sua resolução espacial é limitada, dificultando a identificação precisa de regiões cerebrais específicas envolvidas no processamento de estímulos. A espectroscopia funcional no infravermelho próximo representa avanço significativo em termos de aplicabilidade ecológica, permitindo a medição da atividade cerebral em ambientes mais naturais, com equipamentos portáteis e menor invasividade. Tremblay et al., 2018. Estudos recentes demonstraram que esta técnica pode identificar padrões de ativação no córtex pré-frontal associados à percepção de lideranças políticas, com potencial preditivo sobre preferências eleitorais.
Em pesquisa conduzida com eleitores turcos e publicada em periódico indexado, algoritmos de aprendizado de máquina analisaram dados de espectroscopia funcional no infravermelho próximo e conseguiram prever percepções sobre líderes políticos com acurácia de 78%, utilizando modelos como Light-GBM, Light Gradient Boosting Machine, algoritmo de aprendizado de máquina baseado em árvores de decisão que utiliza técnicas de boosting para melhorar a precisão preditiva, PMC 10771297, 2024. Este achado sugere que a atividade neural em regiões pré-frontais contém informações preditivas sobre atitudes políticas que transcendem as respostas declaradas pelos próprios eleitores. Os resultados empíricos acumulados pelo neuromarketing político podem ser sistematizados em 3 categorias principais: estudos sobre processamento de informação política, investigações sobre emoção e tomada de decisão eleitoral e pesquisas sobre identificação partidária e neuroimagem preditiva. No primeiro domínio, destacam-se estudos que mapeiam como cérebros de partidários diferentes processam informações consistentes ou inconsistentes com suas preferências. Utilizando eletroencefalografia, pesquisadores identificaram potenciais relacionados a eventos, Event-Related Potentials, flutuações na atividade elétrica cerebral em resposta a estímulos específicos, que indicam atenção diferenciada a palavras associadas ao próprio partido versus partidos opositores, com latências e amplitudes que correlacionam-se com medidas de identificação partidária, Vecchiato et al., 2011. Esses achados sugerem que a filtragem seletiva de informação política, fenômeno bem documentado na psicologia política tradicional, possui correlatos neurais mensuráveis que podem anteceder a consciência do indivíduo sobre sua própria preferência. No domínio da emoção e decisão, estudos utilizando ressonância magnética funcional demonstraram que a exposição a rostos de candidatos políticos ativa a amígdala cerebral, amígdala, estrutura subcortical crucial para o processamento de emoções, especialmente medo e ameaça, de forma diferenciada dependendo da avaliação subjetiva do eleitor sobre a competência e confiabilidade do político, Todorov et al., 2005. A ativação amidalina correlacionou-se com julgamentos rápidos de confiança feitos em frações de segundo, sugerindo que primeiras impressões políticas podem ser parcialmente automáticas e subcorticais, influenciando subsequentemente processos deliberativos mais lentos. Esta linha de pesquisa converge com estudos clássicos de psicologia social sobre julgamento interpessoal rápido, mas agrega a dimensão neural de que tais julgamentos envolvem estruturas cerebrais evolutivamente antigas relacionadas à detecção de ameaça e avaliação de confiança social. A categoria mais ambiciosa e controversa de resultados refere-se à neuroimagem preditiva de comportamento eleitoral. O estudo seminal de Falk, Berkman e Lieberman, 2012, demonstrou que a atividade cerebral medida em pequenos grupos de indivíduos expostos a propagandas políticas podia prever o comportamento de populações muito maiores em termos de difusão de mensagens e eficácia de campanha. Os pesquisadores expuseram participantes a anúncios de saúde pública enquanto monitoravam atividade no córtex pré-frontal medial, medial pré-frontal córtex, região associada à autorreferência e processamento de informações relevantes para o self, e no núcleo accumbens, núcleos accumbens, estrutura subcortical central no sistema de recompensa e motivação. A atividade nessas regiões não apenas correlacionou-se com intenções declaradas de compartilhar as mensagens, mas previu com sucesso quais anúncios se tornariam virais em escala populacional, sugerindo que respostas neurais individuais contêm informações sobre propagação social de informação política. Apesar desses resultados aparentemente robustos, o campo enfrenta limitações metodológicas substanciais que comprometem a validade externa e a generalização dos achados. A primeira e mais crítica limitação refere-se ao tamanho amostral. A maioria dos estudos de neuroimagem política utiliza amostras de conveniência pequenas, frequentemente entre 20 e 40 participantes, devido aos custos elevados e logística complexa de procedimentos neurocientíficos, Vabalas, Goen e Polyakov, 2019. Esses tamanhos amostrais são inadequados para detectar efeitos de pequena a média magnitude com poder estatístico adequado,
aumentando a probabilidade de falsos positivos e resultados irreprodutíveis, fenômeno que tem sido amplamente discutido na literatura sobre crise de replicação nas ciências psicológicas e neurocientíficas, Batton et al., 2013. Estudos com amostras maiores e mais diversas são urgentemente necessários para estabelecer a robustez dos efeitos neurais observados em contextos políticos. Uma segunda limitação significativa diz respeito à homogeneidade das amostras. A maioria da pesquisa em neuromarketing político tem sido conduzida em populações ocidentais, educadas, industrializadas, ricas e democráticas, sigla WIERD, em inglês, acrônimo que descreve as características demográficas predominantes nas amostras de pesquisa psicológica, Western, Educated, Industrialized, RIT, and Democratic, levantando sérias dúvidas sobre a generalização cross-cultural dos padrões neurais identificados, Henrique, Aine e Norenzayan, 2010. A política é profundamente cultural, e processos neurais envolvidos na identificação partidária, no processamento de hierarquias sociais e na resposta a lideranças carismáticas podem variar significativamente entre contextos culturais diferentes. A escassez de estudos em democracias emergentes, sistemas multipartidários complexos ou culturas com tradições políticas não ocidentais limita severamente a aplicabilidade global dos modelos neurocientíficos atualmente propostos. A terceira barreira metodológica envolve a validade ecológica das tarefas experimentais. A maioria dos estudos expõe participantes a estímulos políticos em ambientes de laboratório altamente controlados, frequentemente utilizando imagens estáticas de candidatos ou trechos curtos de discursos, removidos do contexto dinâmico e informacional denso de campanhas reais, Murphy, Illes e Raina, 2008. A atividade neural medida em resposta a uma fotografia isolada de um político pode não refletir adequadamente os processos cerebrais envolvidos na exposição a campanhas multifacetadas, cobertura jornalística contínua e debates interativos que caracterizam ambientes eleitorais reais. Além disso, a consciência de estar sendo monitorado por equipamentos neurocientíficos pode alterar o comportamento e as respostas emocionais dos participantes, introduzindo artefatos de demanda característica, demand characteristics, aspectos do experimento que induzem participantes a comportarem-se de maneiras que acreditam ser esperadas pelo pesquisador, que distorcem os resultados. Limitações técnicas específicas das ferramentas neurocientíficas também merecem consideração crítica. A ressonância magnética funcional, apesar de sua resolução espacial superior, mede indiretamente a atividade neural através do fluxo sanguíneo, operando com defasagem temporal de vários segundos em relação aos eventos neurais reais. A eletroencefalografia, por sua vez, captura a atividade elétrica direta, mas é altamente suscetível a artefatos de movimento e atividade muscular, particularmente problemático quando se estuda respostas emocionais a estímulos políticos que podem gerar reações faciais ou posturais, Metzen et al., 2022. A espectroscopia funcional no infravermelho próximo, embora promissora por sua portabilidade, possui resolução espacial limitada e penetração restrita ao córtex cerebral, incapacitando a investigação de estruturas subcorticais profundas como a amígdala e o hipotálamo, hipotalamus, região diencefálica fundamental para a regulação homeostática e respostas motivacionais, que desempenham papéis cruciais no processamento emocional e motivacional. Além das limitações metodológicas, o neuromarketing político é atravessado por controvérsias éticas profundas que questionam não apenas a aplicação prática, mas os pressupostos fundamentais do campo. A primeira grande controvérsia gira em torno do conceito de botão de compra cerebral, buy button, expressão metafórica que sugere a existência de áreas cerebrais específicas que, quando ativadas, determinam comportamento de compra ou decisão política irresistível. Embora amplamente divulgado na mídia popular e por algumas consultorias comerciais, a ideia de que existem centros cerebrais isolados que determinam comportamento de voto é neurocientificamente insustentável, Lee et al., 2007. O cérebro opera através de redes distribuídas e altamente interconectadas, onde regiões específicas participam de múltiplas funções cognitivas dependendo do contexto neural mais amplo.
A simplificação reducionista de comportamentos complexos como decisões políticas a ativações localizadas representa não apenas erro científico, mas risco ético de justificar intervenções manipulativas baseadas em compreensão inadequada da neurobiologia. A questão da manipulação constitui talvez a controvérsia ética mais intensamente debatida. Críticos argumentam que o neuromarketing político, ao permitir acesso a processos inconscientes e automáticos de decisão, possibilita formas de influência que escapam ao escrutínio racional do eleitor, comprometendo a autonomia individual e a integridade do processo democrático. Wilson, Gaines e Hill, 2008. Se campanhas políticas podem identificar precisamente quais estímulos ativam respostas de medo, recompensa ou confiança em nível subliminar, existe o risco de que mensagens sejam engenhadas não para informar e persuadir racionalmente, mas para ativar mecanismos neurais de forma a produzir comportamento de voto independente da avaliação consciente das propostas políticas. Essa possibilidade levanta questões fundamentais sobre os limites éticos da persuasão política e se certas formas de influência neural constituem violação da dignidade humana e da capacidade de autodeterminação. Defensores do campo contra-argumentam que a distinção entre persuasão legítima e manipulação ilícita não é clara nem nos métodos tradicionais de campanha, e que o neuromarketing apenas oferece ferramentas mais sofisticadas para entender processos que sempre operaram nos eleitores, mesmo quando não observados cientificamente. Stanton, Sargent e O'Malley, 2017. Contudo, esta defesa não resolve a questão da assimetria informacional e de poder. Campanhas com acesso à neuroimagem possuem conhecimento sobre eleitores que estes não possuem sobre si mesmos, criando desequilíbrio que pode ser explorado para fins eleitorais. A transparência sobre o uso dessas técnicas é frequentemente ausente, com campanhas e partidos relutantes em divulgar sua utilização de neuroconsultoria por temor de reação negativa da opinião pública. Farah e Gillian, 2012. Questões de privacidade e consentimento informado adicionaram camadas de complexidade ética. Diferentemente de dados demográficos ou mesmo comportamentais tradicionais, informações neurais podem ser consideradas particularmente sensíveis, potencialmente revelando predisposições políticas, traços de personalidade ou vulnerabilidades psicológicas que indivíduos têm interesse legítimo em proteger. Illes e Beard, 2006. A coleta de dados cerebrais, mesmo quando aparentemente anônima, pode permitir identificação de indivíduos através de padrões neurais únicos, levantando preocupações sobre vigilância e profiling político baseado em características biológicas. A proteção de dados neurais em contextos políticos ainda carece de frameworks regulatórios específicos, existindo em território normativo incerto entre proteção de dados pessoais gerais e regulamentação de pesquisa científica. A controvérsia sobre livre-arbítrio, free will, capacidade de agentes humanos de fazer escolhas não determinadas exclusivamente por causas físicas ou divinas, emerge quando os resultados neurocientíficos são interpretados de forma determinista. Se decisões políticas podem ser preditas com 78% de acurácia a partir de padrões cerebrais medidos antes da exposição completa a informações de campanha, isso sugere que nossas escolhas políticas são mais determinadas por predisposições neurais do que por deliberação racional e avaliação de argumentos. Chakar, 2022. Tal interpretação, embora filosófica em sua natureza, possui implicações práticas profundas para a concepção de cidadania democrática, se eleitores são fundamentalmente programados neuralmente para preferir certos tipos de liderança ou ideologia. As premissas de racionalidade e capacidade de avaliação crítica que sustentam modelos normativos de democracia deliberativa são comprometidas. A resposta acadêmica a essas controvérsias tem sido multifacetada. Por um lado, neurocientistas enfatizam que correlação não implica causalidade determinista. O fato de que a atividade neural prediz comportamento não significa que tal atividade seja imutável ou inacessível à influência consciente. Podrek, 2018. Por outro lado, filósofos da mente e teóricos políticos alertam que a mera disponibilidade de técnicas preditivas pode alterar as dinâmicas de accountability política,
permitindo que elites tecnocráticas justifiquem decisões sobre campanhas e políticas públicas com base em evidências cerebrais, que escapam ao escrutínio público compreensível. Racine, Barilan e Illes, 2005. O contexto internacional de aplicação do neuromarketing político revela padrões preocupantes de assimetria regulatória e desigualdade de acesso. Enquanto nos Estados Unidos o campo permanece relativamente restrito à pesquisa acadêmica, com consultorias políticas adotando abordagem cautelosa, países como México, Colômbia, Turquia e Brasil testemunharam aplicações comerciais extensivas dessas técnicas em campanhas presidenciais. Harvard CLBB, 2015. No México, a campanha presidencial de Enrique Peña Nieto em 2012 utilizou extensivamente neuroimagem e codificação facial para testar mensagens e selecionar candidatos, com consultores neurocientíficos posteriormente aplicando técnicas similares em governança estadual. Na Turquia, o partido governista AKP contratou empresas de neuromarketing para analisar respostas emocionais a discursos do primeiro-ministro, ajustando estratégias comunicacionais com base em dados de ativação fisiológica. Erdemir, 2015. Essa difusão global desigual levanta questões sobre transferência tecnológica e responsabilidade científica internacional. Técnicas desenvolvidas em contextos de pesquisa regulados e eticamente supervisionados em universidades europeias e norte-americanas são frequentemente aplicadas em contextos políticos onde proteções de privacidade são fracas, financiamento de campanha é opaco e a integridade eleitoral é contestada. A responsabilidade de cientistas que desenvolvem essas ferramentas não termina na publicação acadêmica, estendendo-se à consideração de como seus métodos serão adaptados e potencialmente abusados em contextos diferentes daqueles originais de pesquisa. A análise crítica da literatura sugere que o neuromarketing político está em estágio ainda incipiente de desenvolvimento científico, com promessas significativas mas realização empírica limitada. Os resultados mais robustos concentram-se em demonstrações de que a atividade neural correlaciona-se com atitudes políticas pré-existentes, oferecendo pouca evidência convincente de que neuroimagem possa predizer comportamento eleitoral de forma independente ou superar métodos tradicionais de pesquisa de opinião em termos de validade preditiva. Falk et al., 2012. As aplicações comerciais que alegam utilizar neurociência para ler mentes de eleitores ou identificar botões cerebrais de voto carecem de fundamentação científica rigorosa, baseando-se frequentemente em extrapolações especulativas de achados de laboratório. Conclusão: o exame sistemático do neuromarketing político revela um campo em tensão produtiva entre o entusiasmo tecnológico e o rigor científico, entre o potencial de inovação metodológica e as imperativas éticas de proteção da autonomia democrática. Os resultados empíricos acumulados até o momento demonstram de forma consistente que processos cerebrais mensuráveis acompanham fenômenos políticos como identificação partidária, processamento de informação consistente com predisposições e respostas emocionais a lideranças, oferecendo insights complementares aos métodos tradicionais de pesquisa social. Técnicas como eletroencefalografia, espectroscopia funcional no infravermelho próximo e ressonância magnética funcional identificaram padrões de ativação em regiões pré-frontais e subcorticais que correlacionam-se com atitudes políticas e, em alguns estudos, demonstraram capacidade preditiva sobre comportamento de compartilhamento de informação e preferências eleitorais. Contudo, as limitações metodológicas identificadas são substanciais e não podem ser minimizadas. A amostragem restrita e homogênea, a validade ecológica questionável dos paradigmas experimentais, a dificuldade de inferência causal a partir de correlações neurais e a suscetibilidade a artefatos técnicos comprometem a generalização dos achados para contextos políticos reais. A alegação de que neuroimagem oferece acesso privilegiado às verdadeiras preferências dos eleitores, imunes aos vieses de autorrelato, não encontra suporte empírico consistente, sendo a própria interpretação de sinais neurais igualmente sujeita a vieses teóricos e limitações de construto. As controvérsias éticas emergem como dimensão central que moldará o futuro do campo. Questões sobre manipulação, privacidade neural,
consentimento informado significativo e implicações para concepções de livre-arbítrio e responsabilidade democrática demandam desenvolvimento de frameworks regulatórios específicos e diálogo interdisciplinar contínuo entre neurocientistas, cientistas políticos, filósofos e formuladores de políticas públicas. A ausência atual de padronização ética internacional cria riscos de aplicações abusivas, particularmente em contextos políticos onde a accountability institucional é fraca. Recomenda-se que pesquisas futuras priorizem ampliação significativa do tamanho amostral e diversificação populacional para além de conveniências acadêmicas ocidentais, desenvolvimento de paradigmas experimentais com maior validade ecológica, simulando condições de exposição midiática política real, integração multimodal de técnicas neurocientíficas para superar limitações específicas de cada método isolado, investigação longitudinal para compreender estabilidade versus plasticidade dos padrões neurais políticos. Elaboração de diretrizes éticas vinculativas para pesquisa e aplicação comercial de neuroimagem em contextos políticos. Somente através desses avanços metodológicos e normativos o neuromarketing político poderá realizar seu potencial de contribuição genuína para a compreensão científica do comportamento eleitoral sem comprometer os fundamentos éticos da democracia deliberativa. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Ariely, D. Bernes, G. S. Neuromarketing, The Hope and Hype of Neuroimaging in Business. Nature Reviews Neuroscience, v. 11, número 4, p. 284 a 292, 2010. 2. Baton, K. S. et al. Power Failure, Why Small Sample Size Undermines the Reliability of Neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, v. 14, número 5, p. 365 a 376, 2013. 3. Chakar, T. Free Will in Neuroethics, The Case of Neuromarketing. Frontiers in Psychology, v. 13, p. 893 a 905, 2022. 4. Erdemir, K. O. Neuroscience Applications in Turkish Political Campaigns. Journal of Political Marketing, v. 14, número 3, p. 245 a 267, 2015. 5. Falk, E. B. Berkman, E. T. Lieberman, M. D. From Neural Responses to Population Behavior, Neural Focus Group Predicts Population Level Media Effects. Psychological Science, v. 23, número 4, p. 439 a 445, 2012. 6. Farah, M. J. Gillian, S. J. The Puzzle of Neuroimaging and Psychiatric Diagnosis, Technology and Nosology in an Evolving Discipline. American Journal of Bioethics Neuroscience, v. 3, número 4, p. 1 a 11, 2012. 7. Fegali, R. M. B. Neurociência aplicada ao marketing, uma análise do neuromarketing. Revista Brasileira de Marketing, v. 9, número 2, p. 89 a 104, 2010. 8. Fischer, C. E. Shin, L. Klitzman, R. Defining Neuromarketing, Practices and Professional Challenges. Harvard Review of Psychiatry, v. 18, número 4, p. 230 a 237, 2010. 9. Harvard CLBB. Neuropolitics, Where Campaigns Try to Read Your Mind. Center for Law, Brain and Behavior, Harvard Medical School, 2015. Disponível em acesso em 10 de março 2026. 10. Henrique, J. Aine, S. J. Norenzayan, A. The Weirdest People in the World. Behavioral and Brain Sciences, v. 33, número 2 a 3, p. 61 a 83, 2010. 11. Illes, J. Bird, S. J.
Neuroethics, A Modern Context for Ethics in Neuroscience. Trends in Neurosciences, v. 29, número 9, p. 511 a 517, 2006. 12. Lee, N. et al. What is Neuromarketing? A Discussion and Agenda for Future Research. International Journal of Psychophysiology, v. 63, número 2, p. 199 a 204, 2007. 13. Lee, N. et al. Limitations of Neuroimaging in Understanding Consumer Behavior. European Journal of Marketing, v. 52, número 1 a 2, p. 154 a 172, 2018. 14. Liz Marchment, J. Political Marketing and British Political Parties, The Parties Just Begun. Manchester, Manchester University Press, 2001. 15. McClure, S. M. et al. Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks. Neuron, v. 44, número 2, p. 379 a 387, 2004. 16. Matthiesen, D. et al. Frontal and Parietal EEG Alpha Symmetry, A Large Scale Investigation of Short-Term Reliability on Distinct EEG Systems. Brain Structure and Function, v. 227, número 2, p. 725 a 740, 2022. 17. Moutinho, L. Menezes, K. Neuromarketing, Ciência, Comportamento e Mercado. São Paulo, DVS Editora, 2023. 18. Muhlmann, L. R. Como o neuromarketing pode aumentar o engajamento e a influência sobre os eleitores. O caso das eleições presidenciais brasileiras de 2018. 2021. Dissertação, mestrado em Desenvolvimento Econômico, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021. 19. Murphy, E. R. Illes, J. Raina, P. B. Neuroethics of Neuromarketing. Journal of Consumer Behavior, v. 7, número 4 a 5, p. 293 a 302, 2008. 20. Nisbet, R. E. Wilson, T. D. Telling More Than We Can Know, Verbal Reports on Mental Processes. Psychological Review, v. 84, número 3, p. 231 a 259, 1977. 21. Pagan, K. M. et al. Proposta de modelagem do processo experimental para pesquisas de neuromarketing que utilizam a ferramenta eletroencefalografia. Remarque, Revista Brasileira de Marketing, v. 23, número 1, p. 366 a 451, 2024. 22. PMC 10.771.297. Unraveling Neural Pathways of Political Engagement, a Machine Learning Approach Using FNIRS. Frontiers in Human Neuroscience, v. 17, p. 10.771.297, 2024. 23. Podrek, R. A. The New Mind Readers, What Neuroimaging Can and Cannot Reveal About Our Thoughts. Princeton, Princeton University Press, 2018. 24. Racine, E. Barilan, O. Illes, JFMR e in the Public Eye. Nature Reviews Neuroscience, v. 6, número 2, p. 159 a 164, 2005. 25. Stanton, S. J. Sargiante, M. N. O'Malley, S. S. The Importance of Epistemology for the Ethics of Neuromarketing. In. Murphy, C. ed. The Ethics of Neuromarketing. London, Routledge, 2017. p. 45 a 62. 26. Todorov, A. et al. Inferences of Competence from Faces Predict Election Outcomes. Science, v.
308, número 5728, p. 1623 a 1626, 2005. 27. Tremblay, J. et al. Comparison of Source Localization Techniques in Diffuse Optical Tomography for FNIRS Application Using a Realistic Head Model. Biomedical Optics Express, v. 9, número 7, p. 2994-3016, 2018. 28. Ullman, Y. I. Kakar, T. Yildiz, G. Ethical Issues in Neuromarketing, e Kansum, therefore IAM. Science and Engineering Ethics, v. 21, número 5, p. 1271 a 1284, 2015. 29. Vabalas, A. Going, E. Polyakov, E. Machine Learning Algorithm Validation with a Limited Sample Size. Plus One, v. 14, número 11, p. E02243665, 2019. 30. Vestiato, G. et al. On the Use of EEG or MEG Brain Imaging Tools in Neuromarketing Research. Computational Intelligence and Neuroscience, v. 2011, p. 1 a 12, 2011. 31. Westen, D. et al. Neural Basis of Motivated Reasoning, an fMRI Study of Emotional Constraints on Partisan Political Judgment. Journal of Cognitive Neuroscience, v. 18, número 11, p. 1947 a 1958, 2006. 32. Wilson, R. M. Gaines, J. Hill, R. P. Neuromarketing and Consumer Free Will. Journal of Consumer Affairs, v. 42, número 3, p. 389 a 410, 2008. 33. Zorato, L. R. Efim, A. C. Fundamentos Teóricos do Neuromarketing, uma análise epistemológica. Revista de Administração Contemporânea, v. 24, número 3, p. 354 a 372, 2020. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.